Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? E hoje, quinta-feira, nossa aulinha é de Geografia. Nós vamos trabalhar meios de transporte e trânsito. A princípio, até mesmo as grandes distâncias eram percorridas a pé, mas com a criação da roda e desenvolvimento tecnológico, inúmeros de meios de transporte foram desenvolvidos. Nós temos os meios de transporte terrestres, aquáticos e aéreos. Os transportes terrestres, eles trafegam na terra, são muito variados, podendo ser motorizados ou não. Nós temos exemplos aí de bicicleta e moto, carroça e charrete, carro, caminhão, todos transportes terrestres, ônibus, metrô, trem. Agora, os transportes aquáticos, eles trafegam pelas águas dos mares e rios. Podem ser movidos a motor, remos ou vento. Nós temos a canoa, a balsa, jangada, lancha, o iate, o navio cargueiro. Os transportes aéreos, eles trafegam no ar. Alguns são utilizados para práticas esportivas e não precisam de motores, mas sim da força do vento para se locomover. Nós temos exemplos como balão, asa delta, avião, helicóptero. Agora nós vamos falar, turminha, dando continuidade ao nosso assunto de meios de transporte, nós vamos trabalhar o trânsito. E trânsito é o movimento de pessoas e veículos em uma determinada área, em geral, uma rua. Condutores são as pessoas que conduzem os meios de transporte pelas vias. Os passageiros são aqueles que estão sendo conduzidos dentro dos meios de transporte. Já os pedestres são as pessoas que se locomovem de um lugar para o outro, andando, caminhando. Os pedestres devem estar atentos ao apito do guarda de trânsito, saber ler o semáforo de veículos e pedestres, atravessar sempre na faixa. Existem normas para se transitar com segurança. O Código de Trânsito Brasileiro, que diz como pedestres, condutores e agentes de trânsito devem se comportar no trânsito. Nós temos aí sinais de trânsito, que são os verticais. Vocês podem ver aí semáforo, algumas setas, né? A placa pare, proibido estacionar, são alguns exemplos. Temos também os sinais de trânsito horizontais, que são o quê? As faixas, certo? E sinais de trânsito sonoros, que são o apito, que o guarda de trânsito, ele produz o som, assoviando no apito, certo? É o sonoro, sinal de trânsito sonoro. Os luminosos, o exemplo, semáforo. Temos também dispositivos auxiliares, que são os cones. Os gestuais, onde os guardas eles fazem gestos, né, usando os braços, as mãos, certo? Placas de regulamentação. Nós temos aí alguns exemplos. Parada obrigatória, dê a preferência, velocidade máxima, sentido obrigatório, passagem obrigatória e tantos outros que existem. Temos a placa de advertência. Alguns exemplos aí vocês podem ver, né? A confluência à esquerda, semáforo à frente, lombada, bonde, pista irregular e tantos outros. Temos as placas também educativas, que é não feche cruzamento, use o cinto de segurança e tantas outras, turminha. Semáforo de pedestre são duas cores usadas, vermelho e verde. Vermelho quer dizer perigo, pare, e a verde pode passar. Os semáforos de veículos, ele quer dizer vermelho, perigo, pare, amarelo, atenção e verde pode passar. Nós vamos agora para a nossa atividade, turminha. Primeiro, a nossa atividade na página 45. Número 1. Para que servem os meios de transporte? Então, você vai falar, certo? Aí, para que servem os meios de transporte? 2. Faça uma lista dos meios de transporte que você mais vê em sua cidade. Os aquáticos, os terrestres e os aéreos. 3. Ligue corretamente. Você vai ligar cada veículo, cada transporte, né, a onde ele pode se locomover.
4. Observe as gravuras e pinta os quadrinhos de acordo com a legenda. Então, azul, terrestre, vermelho, aquático e verde, aéreo. 5. Escreva o nome de um meio de transporte e depois marque opções corretas. Então, você vai escolher um meio de transporte que você queira e depois você vai dizer se ele é um transporte aéreo, aquático ou terrestre. No número 6, relacione corretamente. Você vai ligar transporte aquático, transporte terrestre e transporte aéreo, ok? 7. Com a ajuda de um adulto, leia o nome dos meios de transporte mais antigos e classifique-os em terrestre, aquático e aéreo. Então, pede ajuda aí a um adulto, a mamãe, o papai, ao responsável, para orientar vocês nessa atividade. 8. Faça desenhos representando cada tipo de meio de transporte. Então, aí capriche no desenho, tá bom, turminha? Em seguida, nós temos a explicação da atividade na página 50, referente ao trânsito. Número 1. Ligue cada cor do sinal de trânsito luminoso ao que ele significa. Então, prestem bastante atenção e façam a ligação. 2. Pinte o semáforo corretamente e escreva a indicação de cada cor. Você pinta as bolinhas, certo? E depois você vai indicar o que cada cor quer dizer. 3. Desembaralhe as sílabas e relacione o que descobriu com as definições abaixo. Ok? 4. Marque com o X o que você observa. Você vai ler aí as alternativas aí e vai marcar, ok? No 5, o semáforo pode ser de 2 tipos, para veículos e para pedestres. Escreva o que devem fazer o veículo e o pedestre, de acordo com a indicação dos semáforos. Então, você vai observar aí os semáforos e escrever corretamente, ok, turminha? No número 6, use sua criatividade. Invente placas de sinalização que possam orientar o trânsito. Depois escreva que elas podem ser úteis. E na letra B, desenhe uma placa de trânsito que você acha que falta no seu bairro. Depois escreva para que ela serve. Então, aí vai ser a imaginação de vocês. Vocês vão criar, ok? 7, marque V se a alternativa for verdadeira e F se for falsa. Vocês vão ler as alternativas e vão colocar V ou F. 8. Releia as frases verdadeiras da questão anterior e escolha uma para desenhar. Após você escolher uma das frases, você vai reproduzi-las por meio de desenho. Ok, turminha? Então, tia Kelly finaliza a nossa aula com a frase, com a mensagem. Nada é tão nosso quanto nossos sonhos. Então, turminha, realize com sucesso a atividade, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato com as tias. Um super beijo, tá bom? E até mais, se Deus quiser. Tchau, meus amores.